Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Destaque em Pauta. Já faz algum tempinho que nós não falamos sobre pecuária aqui na nossa live. Por isso, hoje nós vamos mudar isso e vamos falar sobre avicultura aqui no Rio Grande do Sul. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o presidente executivo da Associação Gaúcha da Avicultura, o José Eduardo dos Santos. Uma boa noite e seja muito bem-vindo à nossa live Destaque em Pauta. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar participando dessa live aí que leva informação aí aos quatro cantos do Brasil e até do mundo hoje, né, com o Claro. alcance aí da nossa internet, e poder falar do nosso setor, um pouco desse setor aí que contribui muito para a balança comercial gaúcha e brasileira, né, produzindo alimentos aí para a população. Nós que agradecemos a sua participação aqui em nossa live. Então, para começar a nossa conversa, hoje eu estive no seminário Duas Safras, né, realizando a cobertura do evento para o nosso portal, destaquerural.com.br, e muito se falou que a avicultura, entre outros setores, estacionou um pouco aqui no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Gostaria de saber se o senhor concorda com essa avaliação de que teria tido alguns problemas e teria estacionado um pouco ultimamente. Bom, primeiramente eu já participei das 4 primeiras edições do Duas Safras, né? E essa vez, por uma questão de conflito de agendas, eu não consegui participar, mas a gente vem acompanhando aí todo o desdobramento dos seminários aí, né? Que tem se destacado e tem trabalhado uma proposta, né? De resolver o déficit de grãos aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente a produção de milho, né? E isso foi um dos entraves que ao longo dos últimos anos, né, dificultaram um pouco o desenvolvimento e a competitividade da nossa avicultura, né? Nós chegamos a ocupar o segundo maior, no ranking de produção, o segundo lugar, e no ranking de exportação, o segundo lugar, e hoje estamos no terceiro, nos mantendo no terceiro maior produtor de carne de frango do Brasil e terceiro maior exportador. E certamente esses entraves, aliados aí às questões de competitividade, de isonomia fiscal, né, das questões tributárias, né, sempre travaram um pouco o desempenho da avicultura do estado do Rio Grande do Sul, mas o setor continuou, né, produzindo, continuou em desenvolvimento, né, e nós temos ainda muitas indústrias de pequeno, médio porte que ainda se mantém no estado e continuam gerando divisas e atividades nos municípios que atuam, né? Então eu posso dizer assim, as dificuldades, os gargalos que nós tivemos, né, eles desaceleraram um pouco o avanço da avicultura, mas o setor continuou produzindo, cumprindo o compromisso de colocar, né, proteínas essenciais para a alimentação humana, tanto, né, a nível nacional quanto a nível internacional. Se manteve num patamar alto, né? E o que é necessário neste momento para que o setor continue se desenvolvendo no estado e até avance? Bom, nós estamos trabalhando, então, em algumas frentes, né, para resolver esse déficit de grãos, né, porque, veja bem, hoje o milho, que é 70% da ração das aves, né, nós sofremos aí 3 estiagens praticamente, né, seguidas, né, que nós já não tínhamos uma autossuficiência, não tínhamos uma produção que atendesse toda a nossa demanda, dos setores de suinocultura, do setor de leite, do consumo doméstico, para atender nossos vizinhos de Santa Catarina, que também tem um déficit maior que o Rio Grande do Sul, e ainda fomos impactados com estas estiagens que, né, derrubaram aí as previsões de produção. Com isso, nós tivemos que importar, só no ano passado, em torno de 2,5 milhões de toneladas de milho, né, tanto de outros estados como de outros países, como Argentina e Paraguai, e esse ano a previsão é em torno de 3,5 milhões, 3,8 milhões, em detrimento também aos quase 50% de quebra de safra que nós tivemos. Então, esses são alguns fatores que atrapalham, né, e nós tivemos também, né, todos os efeitos da pandemia, mesmo que o setor de avicultura, as nossas indústrias, cooperativas, produtores, não pararam de produzir alimentos para atender a população,
mas nós tivemos períodos aí muito críticos, né, em relação, né, ao fechamento de potenciais nichos consumidores de mercados da nossa avicultura, como restaurantes, né, como rede hoteleira, como as praças de alimentação, né, as escolas, os eventos, tudo isso parou e nós tivemos aí, né, quase um colapso no nosso setor, né, em matéria de fluxo comercial. E assim as questões tributárias, que nós também, ao longo dos anos, a gente vem trabalhando, vem lutando muito para manter, né, uma isonomia, principalmente com os demais estados produtores, que são Santa Catarina e Paraná, né, principalmente Paraná, que é um estado hoje que avançou muito na produção avícola, saiu da quarta posição e hoje ocupa a primeira posição do maior produtor e o maior exportador, né, por questões de incentivos fiscais, né, de produção de grãos também, né, em larga escala, né. Então a gente está trabalhando agora justamente para resolver esse déficit com a proposta do Duas Safras, né, que trabalha tanto o aumento da produção de milho, principalmente na Zona Sul, com a irrigação, e os cereais de inverno também, que poderão vir a suprir a nossa necessidade. As expectativas são bem otimistas para a gente mudar um pouco esse cenário de déficit de grãos, daí essa estagnação, né, digamos assim, esse crescimento, né, que oscilou nos últimos anos, ele pode ter uma estrutura mais firme e dar melhores condições de planejamento e evolução e competitividade para a nossa avicultura. Algo que vem crescendo são as exportações, né? Que vem muito bem, inclusive as expectativas de recorde aqui no Brasil. E apenas no primeiro semestre deste ano, aqui no Rio Grande do Sul, o crescimento em valores foi de 32,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso em relação à carne, mas também nós vemos um crescimento na questão dos ovos e também material genético. Então, o que está impulsionando esse aumento e essa evolução aí nas exportações? Bom, essa tua colocação ela é bem pertinente, né? Porque realmente a gente tem observado assim um crescimento nas exportações, né? Que não estava muito dentro das nossas previsões até o início do ano, mas depois com o avanço da crise União Europeia, né? Rússia e Ucrânia, né? Que no início se estimava que ia ser uma crise aí de 1 mês e já ultrapassa hoje 5 meses, né? Gerando aí fatores de dificuldade tanto para a própria Europa quanto alguns países que dependiam dos grãos produzidos na Ucrânia, né, dos grãos produzidos na Rússia e do próprio fluxo comercial e também todos os embargos que foram impostos aí à Rússia, né, e a dificuldade logística que se teve, né, do fluxo de grãos, principalmente da Ucrânia, tudo isso impactou muito, né, o nosso fluxo comercial, né, mas isso num primeiro momento. Depois começamos a ser mais demandados, a atender, né, outros países e principalmente também, né, a Ásia, que demanda muito do nosso produto avícola, né, e também o setor de ovos se destacou também com uma exportação considerável. E outro fator que está impulsionando as nossas exportações, né, e eu tive recentemente agora participando de uma conferência da International Egg Commission em Rotterdam, na Holanda, né, e pude lá falar com muitos países ali da Europa, né, e também alguns representantes dos Estados Unidos, que é a influenza aviária, né, a gripe aviária que está, né, afetando ali diversos países da Europa, e isso gera uma dificuldade comercial, isso gera barreiras sanitárias para poder eles exportarem e produzirem, então é mais um fator, né, além das consequências aí da crise da guerra Rússia e Ucrânia, ainda tem a influenza aviária e isso tudo está gerando, né, a inflação, né, na Europa, inclusive com uma desvalorização do euro frente ao dólar. E aí o Brasil entra, como já vinha num papel, né, de um grande player, né, de fornecimento de proteínas para o mundo, né, o mundo agora se volta com mais atenção ainda para o Brasil, para demandar, porque nós temos aqui uma produção sustentável, com qualidade, né, temos a área, terras e grãos disponíveis em outras áreas, né, para atender essa demanda mundial aí de alimentos, né, e o Brasil, que é bem importante citar, é livre de influenza aviária. Nosso estado sanitário hoje permite que nós, né, só na avicultura de corte, exportamos para mais de 150 países.
e o setor de ovos exporta para mais de 80 países. Então, isso nos dá, né, uma credencial para continuar atendendo a demanda mundial de alimentos. Gostaria de lembrar nossa audiência que nós estamos recebendo perguntas, então se alguém tiver algum questionamento, pode encaminhar nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube. A gente pede para que se identifique a cidade de onde está falando, para a gente possa mandar também o nosso boa noite. Falando agora sobre essas questões sanitárias, como a gripe aviária que o senhor citou, que está ocorrendo na Europa. Como isso impacta a avicultura gaúcha, além desse movimento nas exportações? Ela traz alguma preocupação? Como é que é o impacto disso? Não, a preocupação com a influenza aviária, ela é diária, tá? Ela tem que ser permanente, ela tem que estar no nosso radar, né, para que nós possamos aí estar cada dia intensificando aí as medidas de biosseguridade nas propriedades avícolas, seja uma propriedade de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Nós, já ao longo dos anos, né, atendendo todo o regramento do Ministério da Agricultura, né, da Secretaria da Agricultura na área de defesa sanitária, né, implantamos aí e seguimos as diretrizes de normativas sanitárias, nós implantamos vários procedimentos de biosseguridade nas nossas granjas, que é o controle de visitas de pessoas estranhas, que é, né, a disposição de arcos de desinfecção, que são as boas práticas de produção dentro dos estabelecimentos, né, são as barreiras naturais, são o cercamento, o telamento dos aviários para evitar, né, a entrada de outras aves silvestres aí que porventura possam ser, né, vetores do vírus da influenza, né? Então tudo isso o setor adotou, investiu e muito, né, para blindar o nosso plantel. Então, não adianta nós também dizer, não, nós não temos influenza aviária e ficarmos de braços cruzados. Não, nós temos que continuar e a gente vem fazendo ações de orientação ao produtor, ao técnico, às indústrias para intensificar e permanecer alerta nos cuidados de biosseguridade. Temos feito, né, toda uma orientação em todas as principais regiões produtoras, né, para permanecer, né, com o nosso status sanitário livre de influenza aviária. Por que isso? Porque o Brasil tem rotas de aves migratórias, né? Nós não podemos negar isso está aí, está explícito, é aberto, né? E a gente bem sabe que as aves migratórias, elas viajam de continentes para continentes, né? Porém, esses parques de aves migratórias, eles estão distantes das regiões de produção agroindustrial avícola, tá? Mas mesmo assim, todo o setor implantou as medidas de biosseguridade. Então é preciso muita responsabilidade, Bruno, para a gente poder manter o nosso estado sanitário e poder manter todo esse universo de países que importam o nosso produto. Veja bem, nós devemos fechar esse ano com quase 5 milhões de toneladas de carne de frango exportadas pelo Brasil. Só o Rio Grande do Sul deve ter um pulo aí em torno de 6% em relação a 2021. Vamos fechar o ano em torno de 740 milhões de quilos de carne de frango exportadas para 150 países e mais de 2.500 toneladas de ovos, tanto in natura quanto processado, líquido em pó, né? E isso nos coloca uma responsabilidade, né? Por quê? Porque nós não temos como absorver todo esse volume caso nós venhamos a ter, né, a incidência de influenza. Nós não teremos, né? Até porque, né, o Rio Grande do Sul hoje produz 1.700.000 toneladas, exporta 700.000, comercializa para outros estados em torno de 400.000 e o nosso consumo é 500, então nós não vamos absorver isso aí. Agora imagina o Brasil, né, que produz em torno de 11 milhões a 13 milhões, aliás, de toneladas de carne de frango por ano. Os riscos são muito grandes, né? Falando em consumo interno, qual é a situação atual? Porque a gente sabe que em momento de preços altos, especialmente da carne bovina, as pessoas tendem a recorrer às proteínas, tanto frango quanto suíno. Então, qual é a situação atual do mercado interno brasileiro? Bom, nós sempre trabalhamos, né, para tentar levar para a população alimentos acessíveis, né, alimentos saudáveis, né, ricos em nutrientes e vitaminas,
né? E ao longo dos anos o setor vem sempre, né, trabalhando tanto o nosso consumidor, independente de classe A, B, C e D, né? Porque os produtos que nós produzimos, eles são base para muitas refeições, né? Tanto a carne de frango, seus derivados, ovos e seus derivados, são proteínas essenciais para a alimentação humana e são as mais acessíveis. Por quê? Porque nós produzimos em larga escala, né? Temos um controle nutricional dentro dos nossos estabelecimentos que trabalham, né, com a ração, com a alimentação das aves à base de milho, como eu citei anteriormente, quase 70% da ração é milho, e em torno de 20% farelo de soja, e o restante aí suplementos alimentares, tudo isso permitido e autorizado por lei. E isso faz com que nós tenhamos um produto saudável e produzido em larga escala, justamente para atender a demanda da nossa população. Então, o nosso consumo per capita hoje de carne de frango, ele oscila em torno de 45 a 46 quilogramas por habitante ano no Brasil, né? Ovos, nós temos uma média brasileira em torno de 250 ovos por habitante ano. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma particularidade, segundo estudos econômicos que nós fizemos aí no ano passado, né? O Rio Grande do Sul tem uma média de consumo per capita de ovos em torno de 265 ovos por habitante ano. E queremos evoluir, porque temos países como o México, por exemplo, que consomem em torno de 400 ovos por habitante ano. Nós temos países como o Japão, né, Estados Unidos, que ultrapassam a casa dos 300 ovos por habitante ano. E a carne de frango não é diferente, né? Tem sido alternativa em detrimento aos altos preços de outras carnes, né? A população tem, né, se direcionado, né, para consumir a carne de frango. E como eu disse, além de nós exportarmos para mais de 150 países, né, temos uma estimativa de crescimento de 6% nas exportações, podendo chegar na casa de 740 milhões de quilos, nós ainda produzimos para atender a demanda da nossa população brasileira. Veja bem, o compromisso socioeconômico que nós temos, né, de não deixar faltar alimento na mesa dos brasileiros e dos mais de 160 países que nós exportamos. Uma população enorme, né, para alimentar. E Enorme. nós tivemos, nós falamos, né, nas exportações, e para isso é preciso uma infraestrutura de logística e também para o escoamento de toda essa produção que o senhor mencionou para todos esses países. Então, qual a situação atual nesse setor e o que pode ser aprimorado? Bom, é um fator que é importantíssimo para nós, a logística, né? Ela compõe todo o arcabouço nosso de fluxo produtivo, de fluxo comercial, né? E posso te dizer também que se soma alguns entraves que atrapalharam um pouco o nosso desenvolvimento pleno nos últimos anos, né? Mas que agora, né, nós estamos vendo aí a reativação, desculpa, do modal ferroviário, né? Nós estamos vendo aí que as ferrovias vêm sendo trabalhadas aí de norte a sul do país, né? Nós mesmos estamos trabalhando, só um minutinho. Pode ficar à vontade, é bastante Nós, tempo falando, né? sim, e dava vez que eu estava noutra. Nós estamos aí com um projeto chamado Ferroeste, que vem de Mato Grosso a Paraná, Santa Catarina, Chapecó, e nós estamos trabalhando aí para fazer essa extensão do modal ferroviário de Chapecó a Passo Fundo, justamente para podermos ter um caminho, né, tanto para a importação de insumos, que é de extrema importância para nós, que aí os estados que têm superávit, digamos assim, né, tem uma produção acima do consumo, nós poderemos ir lá buscar de trem, com um custo de frete menor, né, com um transporte que não vai gerar tanto dano ao meio ambiente também, né, e podemos estar abastecendo o nosso setor. Por outro lado, a gente pode também escoar, né, nós temos portos, né, em Santa Catarina, no Paraná, nós temos outros setores da economia que podem se beneficiar desse modal logístico. Então, assim, o Brasil, ele retrocedeu muito nos últimos anos, né? Há 4 anos atrás não se falava em ampliar o modal ferroviário, muito pelo contrário, né? Estávamos abandonando o modal ferroviário e sendo
direcionados para pagar um transporte rodoviário que é muito mais caro, né, e mais nocivo ao meio ambiente. Então, agora, né, nos últimos anos, a gente notou esse redirecionamento. Se você vê no Nordeste, né, se fez uma série de ferrovias, se investiu em estradas, né, agora está se trabalhando a questão da Ferroeste, né, e nós precisamos disso, né, porque muitos países hoje têm, né, um modal ferroviário hoje, né, para escoar sua produção, para importar, para fazer com que a economia gire, né, sem prejudicar muito o meio ambiente. Então, isso é uma das nossas prioridades, né, justamente para escoar e para importar insumos para as nossas indústrias, né, para as nossas cooperativas, né, e podemos estar alinhados com toda essa demanda que vem acontecendo com o nosso produto a nível mundial. Não adianta nós chegarmos aqui e dizer, nós vamos exportar 5 milhões de toneladas esse ano, no Rio Grande do Sul, 740 milhões de quilos, né, e se nós estamos aí praticamente definhando com o nosso sistema de logística. Não, nós temos que pensar para frente, nós temos que ser, né, digamos assim, proativos e realmente continuar dando o oxigênio necessário para que esses modais, não só o ferroviário, hidrovias também, né, né, são de extrema importância para continuarmos aí com o nosso setor, com o nosso agronegócio e outros setores da economia, atendendo aí a demanda mundial de alimentos. Uma demanda cada vez maior, essa questão logística e de infraestrutura. Nós estivemos hoje com o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, a ASGAV, o José Eduardo dos Santos. Muito obrigada por conversar conosco sobre esse setor que é tão importante para a economia do nosso estado. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e só deixo essa mensagem, né? Nós precisamos pensar em evolução, em progresso, em soluções para o nosso país, tanto a nível estadual quanto a nível federal. É momento de todo aquele brasileiro que quer evoluir pensar no melhor para o nosso país, avaliando todas essas questões de logística, consumo, competitividade e principalmente a condição de termos produção de alimentos em larga escala. É inadmissível, né, falarmos em fome mais num país, né, que produz tantos alimentos e também vai contribuir cada vez mais para combater a desnutrição mundial. Então, assim, precisamos pensar no futuro, precisamos pensar em desenvolvimento, não em retrocesso, não em situações que colocaram muitos países numa situação econômica degradável, como a gente vem acompanhando aí. Muito obrigado a todos e uma excelente semana. Boa noite para o senhor também, até mais. Muito obrigada e boa noite também a todos que nos assistiram, tanto ao vivo quanto posteriormente nas nossas redes sociais, no YouTube e no nosso portal destaquerural.com.br. Nós lembramos que os nossos diversos lives estão disponíveis como episódios no Spotify em formato de podcast, então se alguém quiser conferir, está disponível lá no Spotify da Destaque Rural, é só pesquisar por Destaque Rural que vocês encontram em formato de áudio as nossas lives. Na próxima quinta-feira, então, nós temos a live Mercado em Destaque e eu retorno na próxima terça com o Destaque em Pauta. Uma ótima semana e uma boa noite para todos. Até mais!